Olá pessoal, eu sou o Jean e vamos entender, organizar e dar sentido ao projeto de pesquisa, especialmente no contexto de TCC. A proposta não é memorizar conceitos, né? A proposta é compreender como que esses conceitos se conectam e como orientam decisões reais no seu trabalho acadêmico. Então, pessoal, ao longo do módulo, né, nós vamos trabalhar passo a passo, ligando o problema de pesquisa com objetivo, com metodologia e com ética. Sempre com exemplos claros, né? Leitura crítica do material e atenção às escolhas que você precisa fazer como pesquisador. Então a ideia é que no final você não apenas entenda o conteúdo, mas consiga explicar com segurança e aplicar no seu próprio projeto de TCC. Então, antes de pensar em escrever capítulos, em coletar dados ou escolher métodos, existe uma etapa que organiza tudo isso, né? Essa etapa é o projeto de pesquisa. No contexto de TCC, especialmente na pós-graduação, o projeto não é um formulário burocrático, né? Ele funciona como um instrumento de planejamento científico e nele você consegue deixar claro o que está sendo estudado, por que isso importa e como o estudo será conduzido. Sem esse planejamento, o TCC começa no escuro e quando isso acontece, o mais comum é ter retrabalho, é ter mudanças confusas e ter perda de tempo ao longo do processo. Pensa no projeto de pesquisa como um mapa, né? Ou como um roteiro de viagem. Então, antes de sair, você precisa saber para onde vai, por qual caminho e com quais recursos irá realizar. Então, essa figura ajuda a visualizar exatamente isso, né? O projeto organiza as decisões centrais do TCC antes de começar a execução. Ele conecta tudo, conecta o estudo acadêmico com os problemas reais da área profissional. E no nosso caso aqui, isso significa transformar demandas de produção de cachaça em problemas que podem ser investigados cientificamente. Outro ponto importante é que ele ajuda a perceber, logo no início, se o estudo cabe no tempo disponível, se os recursos são suficientes e se os resultados terão utilidade prática. Isso é ainda mais relevante no ensino à distância, em que o aluno precisa de mais autonomia e precisa de organização do próprio processo. Então, com um projeto bem definido, o TCC deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser um trabalho conduzido com foco e coerência. Então, para fechar essa parte, o projeto de pesquisa organiza o pensamento, define o foco de estudo e evita improvisações ao longo do TCC. Beleza? Então vamos para a parte 2 aqui da nossa aula. Então, pessoal, no bloco anterior, a gente viu que o projeto de pesquisa organiza o TCC como um todo. Agora o próximo passo é entender como esse projeto precisa ser organizado por dentro, né? E um bom projeto não é um conjunto de partes soltas, ele funciona como uma sequência lógica de decisões. E quando essa sequência faz sentido, o trabalho flui, e quando não faz, o TCC ele vira bastante retrabalho. Então, tudo começa com o problema de pesquisa, né? Então, o problema define o que exatamente você quer investigar. E a partir dele surgem os objetivos, né? Então, os objetivos ele têm uma função muito clara, que é responder diretamente ao problema formulado. Então, se o problema é confuso ou amplo demais, os objetivos também ficam genéricos. E isso compromete tudo o que vem depois. Essa figura mostra bem o que chamamos de coerência interna, né? Então, repare que a metodologia não vem do nada, ela depende dos objetivos. E os objetivos só fazem sentido se estiverem conectados ao problema. Já a metodologia, ela precisa gerar dados adequados para que sejam alcançados esses objetivos. Então, se isso não acontecer, os dados coletados eles não respondem ao problema. Um erro muito comum em TCC é escolher métodos sofisticados sem necessidade. Então, às vezes, o método é interessante, mas não responde ao problema. É como estudar bastante, mas para a prova errada. Aqui, clareza é mais importante do que complexidade. Então, um projeto bem alinhado é mais fácil de executar, mais fácil de analisar e mais fácil de avaliar academicamente.
Então, no bloco anterior, a gente entendeu que um bom projeto precisa ter coerência interna. E problema, objetivo e metodologia precisam conversar entre si. Agora surge uma pergunta prática. Qual método responde melhor ao meu problema? É aqui que entra a justificativa metodológica. Então, escolher um método não é só dar um nome à pesquisa, é explicar de forma racional por que aquele caminho é mais adequado para alcançar os objetivos do estudo. De forma geral, existem dois grandes caminhos metodológicos no TCC. O primeiro é a revisão da literatura. Ela é indicada quando o problema pode ser resolvido a partir de análise crítica de estudos científicos, de normas técnicas, de legislações ou de documentos especializados. Então, nesse caso, os dados já existem. O trabalho do pesquisador é organizar, comparar e interpretar esse conhecimento. O segundo caminho é a pesquisa empírica, né? Ela é necessária quando os dados disponíveis não são suficientes para responder ao problema. Aqui, o pesquisador precisa produzir dados novos por meio de experimentos, análises técnicas, avaliações sensoriais, entrevistas ou questionários. Perceba que não existe um método melhor. Existe método mais adequado ao problema e aos objetivos. Um erro comum no TCC é misturar método sem necessidade. Às vezes a revisão de literatura já responde ao problema. Em outros casos, sem dados inéditos, não há como avançar. Por isso que a justificativa metodológica precisa deixar claro por que aquele método foi escolhido e quais são os seus limites. Isso fortalece o projeto, evita as escolhas arbitrárias e orienta toda a execução do trabalho. E para a gente fechar essa parte aqui da aula, né, eu preciso dizer para vocês que justificar o método é mostrar que ele nasce do problema e serve aos objetivos, não de referências pessoais. Então, no próximo bloco, vamos avançar em uma consequência direta dessa escolha. Né? O que muda quando a pesquisa envolve coleta de dados com pessoas. No bloco anterior, a gente viu que a escolha do método depende do problema e dos objetivos. Então, quando essa escolha recai sobre a pesquisa empírica, algo muda de forma importante. A pesquisa deixa de ser apenas técnica e passa a ser também ética. Isso acontece porque, em muitos casos, a pesquisa empírica envolve pessoas reais. Deu para entender mais ou menos? Então, por exemplo, na produção de cachaça, é comum trabalhar com análises sensoriais, entrevistas, questionários, ou o levantamento de práticas produtivas. Então, mesmo quando o estudo parece simples, o fato de envolver pessoas já exige atenção. Então, o pesquisador precisa pensar nos possíveis riscos da pesquisa, riscos físicos, riscos emocionais, riscos sociais e até riscos morais. Então, aqui é importante entender uma coisa. Risco ético não significa que a pesquisa não pode ser feita. Significa que ela precisa ser planejada com cuidado. E o projeto deve deixar claro como os participantes serão escolhidos, como os dados serão utilizados e que cuidados serão tomados para proteger quem participa. E ignorar esses aspectos não compromete só a ética, compromete também a credibilidade científica do estudo. Então, reconhecer os riscos, mostrar os perigos, a responsabilidade e o rigor metodológico, ou seja, ao escolher a pesquisa empírica, o pesquisador assume uma responsabilidade adicional desde a elaboração do projeto. E para fechar esse tema, né, essa parte, eu queria dizer que pesquisa empírica com pessoas exige mais do que técnica, exige responsabilidade ética desde o planejamento. No próximo bloco, a gente aprofunda essa discussão entendendo quais os princípios éticos orientam essas decisões em pesquisas com seres humanos. No bloco anterior, a gente falou dos riscos éticos quando a pesquisa envolve pessoas. Agora o próximo passo é entender quais princípios orientam essas decisões éticas. Então a ética em pesquisa ela existe para garantir que ninguém seja tratado apenas como um meio para produzir dados. Ela protege a dignidade, a autonomia e a segurança de quem participa desses estudos. Então, mesmo em pesquisas consideradas de baixo risco, o participante precisa saber o que será feito, quais dados serão coletados e como essas informações serão usadas. E precisa ter liberdade real para aceitar ou desistir da pesquisa sem qualquer prejuízo. 2 princípios merecem atenção especial. O primeiro é o consentimento livre e esclarecido. Ele não é só um papel assinado, é um processo de informação clara, compreensão e decisão voluntária. O segundo, confidencialidade. Então, proteger os dados é parte da responsabilidade metodológica do pesquisador. Esses cuidados se tornam ainda mais importantes quando a pesquisa envolve grupos vulneráveis.
Pessoas que por idade, condição de saúde ou relação hierárquica podem ter mais dificuldade de recusar a participação. Por isso, a ética em pesquisa não deve ser vista como um obstáculo burocrático. Ela é um compromisso científico e humano com a forma como o conhecimento é produzido. Então, pessoal, ética em pesquisa garante que o avanço do conhecimento não viole direitos humanos nem comprometa a credibilidade científica. No próximo bloco, vamos entender como esses princípios são avaliados na prática por meio do Comitê de Ética em Pesquisa e também por meio da Plataforma Brasil. No bloco anterior, a gente entendeu quais são os princípios éticos que orientam pesquisa com seres humanos. Agora surge uma pergunta prática. Como esses princípios são garantidos na pesquisa real? Então aqui que entra o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP. O CEP existe para avaliar, para acompanhar, para orientar as pesquisas que envolvem pessoas. E o objetivo não é impedir a pesquisa, mas proteger os participantes e fortalecer a qualidade ética do estudo. O importante é deixar algo bem claro. Nem todo TCC precisa passar pelo CEP. Pesquisas baseadas apenas em revisão de literatura ou em dados públicos sem identificação de pessoas geralmente estão isentas. Já estudos que envolvem entrevistas, questionários, avaliação sensorial ou coleta direta de informações exigem atenção especial. Por isso, mais do que decorar regras, o pesquisador precisa saber reconhecer quando há envolvimento humano. Quando a pesquisa envolve pessoas, o projeto deve ser submetido à avaliação ética por meio da Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é o sistema oficial de registro e acompanhamento desses projetos. Ela não é o fim do processo, mas o meio pelo qual a CEP analisa os riscos. Ela também analisa os cuidados propostos e o respeito aos princípios éticos. Um documento central nesse processo é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que a gente chama de TCLE. Ele formaliza a concordância do participante após receber informações claras sobre o estudo. Mais uma vez, isso não deve ser visto como burocracia. A avaliação ética é um espaço de diálogo e aperfeiçoamento do projeto. Ela protege o participante e também protege o pesquisador. Para fechar essa parte, o CEP e a Plataforma Brasil existem para garantir que as pesquisas com pessoas sejam produzidas com responsabilidade, transparência e rigor científico. E no próximo bloco a gente fecha o capítulo retomando tudo isso a partir da integridade científica, da autoria do uso responsável de ferramentas como a inteligência artificial. Ao longo desse capítulo a gente falou de planejamento, metodologia e ética. Agora tudo isso se conecta em uma ideia central, que é a integridade científica. Fazer pesquisa não é apenas seguir regras técnicas, é assumir responsabilidade pelas decisões tomadas, pelos dados produzidos e pelas conclusões apresentadas. A integridade científica significa agir com honestidade, com rigor, com transparência em todas as etapas do trabalho. Isso inclui o respeito à autoria, e o TCC é um trabalho intelectual e autoral. Ferramentas de inteligência artificial podem ajudar na organização do texto ou na revisão da escrita, mas elas não pensam pelo pesquisador, elas não interpretam dados e elas não assumem conclusões. Então, pessoal, a inteligência artificial ela entra como um apoio. Usar a inteligência artificial de forma ética significa manter controle sobre o que é escrito, revisar criticamente os textos, decidir o que entra e o que sai do trabalho. Em outras palavras, a ferramenta apoia, mas a responsabilidade continua sendo a humana. E quando o planejamento, a metodologia e a ética e também a autoria caminham juntos, o TCC deixa de ser uma obrigação burocrática e passa a ser um trabalho coerente, ético e de consciência. Nesse capítulo, a gente viu que o projeto de pesquisa é o eixo que organiza todo o TCC. É nele que o problema se define, os objetivos ganham forma, o método é escolhido com critério e as responsabilidades éticas são assumidas desde o início. Mais do que cumprir exigências formais, o que se espera aqui é uma postura científica, responsável e com clareza, com cuidado e com consciência. Então, no próximo capítulo, a gente avança para aplicações práticas dessas decisões no desenvolvimento do seu trabalho. Um abraço e nos vemos no capítulo 4.